Oi, esse aqui é o vídeo do 30º dia do VEDA edição 2020, portanto é o último vídeo aqui do projeto. Conseguimos cumprir com certa eficiência todas as diretrizes para esse projetinho de publicar um vídeo por dia. Na verdade, todo baseado na publicação de uma resenha dentro do projeto Contos do Meio Dia. Claro que os vídeos extras que eu colocava à noite, embora este esteja saindo à noite, eu não consegui cumprir tudo. Mas tudo bem, pelo menos 30 vídeos aqui no mês, pelo menos um por dia, eu consegui. Enfim, o que importa, o que temos para hoje é a resenha do conto A Caçada, escrito por Fernando Pessoa, da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. Para quem visse de alto, de um alto absurdo, de uma eminência que ali não havia, ou de um aparelho voador que não passava, a cena era de um pitoresco pintalgado que punha cor e movimento no fim da tarde. Estendia-se os campos largos e divididos, até o muro meio alto que definia a Quinta da Cruz. Nos campos, irregulares em altitude, espalhavam-se irregularmente também as figuras móveis do episódio venatório. Assim começa A Caçada, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história exatamente de uma caçada. Só isso, não tem mais nada aqui nesse conto do poeta português. Mas que vamos combinar, né? Aqui nessa sua prosa, a gente pode justamente perceber isso. Esse tonzinho meio poético, no jeito de narrar essa narrativa aqui, que é muito da simples. Pois é, tudo não passa de uma caçada. Ou a gente pode analisar por outro ponto. O início é a caçada, mas o que está abrangendo justamente esse evento transpõe muito mais coisas a respeito da humanidade, que é o que a gente acaba descobrindo lá no final do texto. Mas claro, estamos adiantando demais aqui essa análise. O que importa é que assim curtir esta caçada. Como vocês viram, esse trecho inicial aqui desse conto realmente já esbanja uma certa poesia, um certo lirismo, de realmente curtir a paisagem, pois há uma grande explanação aqui que tudo o que está acontecendo é um grande de um espetáculo, a céu aberto, todo mundo pode assistir a isso. E também, claro, curtir tudo é o que a gente vai descobrir mais pra frente no texto. Sim, e o interessante é que essa caçada aqui, ela ao mesmo tempo ela é bem poética, mas também é misteriosa. A gente não entende direito o que está acontecendo. Depois de ler um ou dois, três parágrafos, você fica se pensando, que tipo de caçada é essa? Gozado, o que está sendo caçado? E realmente, logo a gente percebe que talvez não seja necessariamente um animal de porte, por exemplo, ou então um animal pequeno. Sim, a gente fica na dúvida qual é o tipo exato de animal que está sendo caçado. Inclusive, quem são os caçadores? De vez em quando é pontuado um nome aqui, outro ali, algumas pessoas. Na verdade, é um grupo até pequeno que está indo atrás dessa caça. E o curioso também é que depois de um certo momento a gente percebe que, peraí, existem crianças caçando junto ali, mas o que é isso? Também é algo meio esquisito, principalmente depois que a gente, enfim, percebe o que é exatamente a tal da caçada, o que está sendo caçado, literalmente, que é uma pessoa. Pois é, não é um animal que está sendo caçado, um animal silvestre, selvagem, é um ser humano. Claro que a gente também fica na dúvida, por que está sendo caçado então uma pessoa? Não há uma explicação clara aqui no texto, a gente só tem algumas sensações. E claro, todas essas sensações vêm pela veia um pouco lírica, poética, o que faz com que a gente fique incomodado, mas também, ao mesmo tempo, encantado pelo jeito de narrar. E aí eu posso dizer que o grande momento aqui, justamente, desse conto do Fernando Pessoa, é a forma de ser narrada essa pequena história. Porque, como eu sempre digo, mesmo num fiapo de história, ainda é possível desenvolver bastante e criar uma boa experiência para o leitor. Com certeza é o caso aqui desse conto, que ele fica até melhor cada vez que você relê um pouco mais. Um pouco mais não, que eu digo, né? Relê de novo, né? Não há como ler mais ainda
um texto. Quer dizer, você pode destrinchar as entrelinhas, realmente acho que dá para ler um pouco mais um texto. Bom, mas mesmo não entendendo exatamente o porquê essas pessoas estão caçando esse sujeito, inclusive crianças, a gente ainda fica interessado pelo destino dele. Ficamos na expectativa, porque também uma coisa que aparece também bem evidente aqui nesse texto é que uma dessas pessoas que participam da caçada, o tal do Soares, organiza uma certa estratégia para poder, enfim, pegar o cidadão que está em escape. Sim, eu citei um muro ali no começo do texto e esse muro realmente é um ponto de referência, digamos que é onde vai ser encurralado esse cidadão. Ou seja, o tempo todo a gente já espera pelo desfecho da caçada. Se vai ser algo violento, por exemplo, ou algo talvez com uma certa reviravolta, realmente, durante a passagem da narrativa, a gente não consegue imaginar qual é o tipo de desfecho que essa história vai ter. Estamos sempre na expectativa, justamente, de novo, pela maneira que o Fernando Pessoa escolheu como narrar essa história. Pois se ele tivesse optado por uma maneira mais fria, mais tradicional, com certeza ele teria que embutir alguns outros elementos de uma espécie de desfecho. Talvez acrescentar um pouco mais de informação, tanto desses personagens que estão caçando, como principalmente, claro, do que está sendo caçado, que na verdade aqui nesse conto a gente não sabe exatamente por que ele está sendo caçado. No máximo a gente pode pensar que ele seja uma espécie de algum delinquente ou até de um prisioneiro que fugiu de algum lugar, sabe-se lá o que. Mas a parte boa é que realmente isso não importa, porque a gente está nessa emoção da caçada e a gente almeja o tal desfecho, como eu já comentei. E, enfim, quando ele acontece, também é algo meio inesperado. O texto, na verdade, é bem curto, ele tem 3 páginas e mais um pouquinho. E é justamente quando a gente vira a última página, um bifinho final que temos ali, que a gente percebe, peraí, a história já acabou e não é narrado exatamente qual é o desfecho dessa caçada, se a história lá do muro realmente surtiu efeito ou não. Sim, a questão exata do momento onde parece que vão pegar ele tá, está descrita, mas mesmo assim faltam imagens. Do mesmo jeito que o texto poético, lírico faz com que a gente imagine coisas, esse aqui propositadamente falta muitos detalhes. A gente tem que preencher também na nossa vibe que a gente entrou no texto, se está gostando ou não está gostando, está sentindo o clima ou não. É por aí. Mas o que importa realmente é o último parágrafo, onde ele faz exatamente a explanação do que quis dizer o autor, né, Fernando Pessoa, quis passar com a sua narrativa. E aí a gente entende exatamente do que se trata. Para falar a verdade, o que está escrito no último parágrafo, meio que já está escrito também no primeiro, que foi esse que eu li para vocês. Aliás, eu não li o parágrafo inteiro, até aquela parte que fala sobre venatório, né? Evento venatório, se não me engano, né? Que tem a ver com, claro, caçada. É apenas uma maneira diferente de se referir ao ato da caça. Ou seja, o que já está exposto ali no comecinho do texto é exatamente como termina. E na verdade, é aquela coisa que sempre acontece em muitos textos, né? A introdução já vende o peixe, mas você acaba esquecendo no decorrer da narrativa. E quando você chega no desfecho, você se surpreende e fala, poxa, que boa sacada. Mas no fundo, depois, se você faz uma releitura ou então fica pensando um pouco a respeito do que acabou de ler, você percebe, poxa, eu já sabia disso, eu apenas esqueci durante a aventura da vez. Ou seja, eu esqueci que o final, num certo sentido, já foi telegrafado, mas isso não é exatamente ruim. Pelo contrário, na verdade, é como se fosse uma colocação de uma tese, né? Você faz a apresentação dela, expõe os argumentos e depois você faz a conclusão. É isso que acontece exatamente aqui, então, nesse texto de Fernando Pessoa. Na verdade, é uma história muito simples, mais um fiapo, como eu sempre gosto de dizer, mas muito eficiente. Claro que você tem que entrar no clima, exatamente no clima lírico, mesmo tendendo a algo talvez violento, porque é uma caçada, você considera violento quando você descobre que o que está sendo caçado é um ser humano e não um animal. Quando é um animal, você nem considera que aquilo é, por exemplo, colocar entre aspas, errado. Mas quando você percebe que uma pessoa que está sendo ali perseguida para ser talvez sacrificada, você não sabe exatamente o que vai acontecer no desfecho, como eu comentei, mas aí você pode talvez não gostar disso, dessa experiência, mas é justamente do que se trata o final, o desfecho desse conto. A caçada pode ser boa ou pode não ser, isso que é interessante. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha a dizer para vocês a respeito dessa história. Sim,
posso ter dado muitos spoilers, mas no fundo é o tipo de texto que não importa você saber de todos os detalhes, pois o maior valor que temos aqui é justamente a forma da narração desse texto. E é o que temos de mais importante, com certeza, por aqui. Portanto, para A Caçada, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo 4,5 asteriscos. Gostei bastante e acabei até aumentando um pouquinho a nota durante a feitura desse vídeo aqui. Pois é. E bom, amanhã continuamos com mais uma história de ficção científica aqui da coletânea Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica, com mais um autor aqui nacional. E dessa vez será Fábio Fernandes, que confesso não conheço, nunca ouvi falar, mas vamos ver se a história dele é boa e dá pra gente curtir justamente esse grande gênero da ficção científica. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meu Dia durante todo esse mês de abril com o Veda Edição 2020. E tchau!